Eu vou falar do Bragantino e Flamengo, porque o Flamengo já vem aí de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Deco falou da mudança de chave, foi mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo quando o Felipe Luiz saiu e chegou o Leonardo Jardim. Já dá pra gente colocar esse Flamengo de novo como um dos favoritos ao título, ou ainda é cedo? Tem que esperar um pouquinho, ver como é que vai desenvolver o trabalho. Cara, eu acho que dá para colocar na briga. Obviamente, outro dia a gente estava falando muito sobre isso, né? Sobre a questão do desempenho e o resultado. Porque eu acho que o Leonardo Jardim já conseguiu imprimir algumas coisas ali do trabalho dele, implementar algumas coisas do trabalho dele, devolver um pouco da solidez defensiva, que era algo que foi uma marca registrada do time no ano passado. Mas esse ano, com o Felipe Luiz, isso não tinha encaixado novamente da mesma maneira que em 2025. E ele, pelo menos nesse começo de trabalho, ele conseguiu estancar um pouco essa sangria ali que estava acontecendo, de tomar gols em todos os jogos. E aí o Flamengo passou, acho que foram 4 ou 5 jogos sem tomar gol, e aí sofreu gol contra o Corinthians, né? Mas pelo menos assim, os resultados também vêm aparecendo. Então, além dele ter começado já a apresentar alguma coisa em termos de desempenho, os resultados também ajudaram, e a gente sabe o quanto os resultados são importantes na cultura do futebol brasileiro. Então, acho que a expectativa para esse momento é justamente entender e tentar perceber a partir desse jogo contra o Bragantino como essa parada vai ser importante para o Flamengo. Se a gente vai ver um Flamengo melhor do que a gente viu antes da data FIFA. O que vocês esperam ver dessas novas ideias do Leonardo Jardim? Acho que o principal agora desse jogo contra o Bragantino daqui em diante é que a gente vai ver um time um pouco mais com a cara do Leonardo Jardim. Pelo que eu vi dos primeiros jogos, assim, é claro que já tem algumas ideias dele, algumas mudanças, mas tinha muita coisa do Felipe Luiz ali. Acho que todos os flamenguistas conseguiram perceber isso. A questão do controle da posse de bola, a questão do Jorginho Pulgar descendo muito para participar dessa saída e tudo mais. Agora acho que a gente vai começar a ver realmente o que o Leonardo Jardim espera, o trabalho autoral dele mesmo, assim. Acho que tem essa questão da data FIFA, que muitos convocados não estão, e isso influencia, mas o Flamengo tem um elenco recheado, e o elenco recheado serve para esses momentos também. Então, quando você vê muitos jogadores que vinham sendo titulares com o Leonardo Jardim, eles não foram para a convocação. Acredito que ele sente plena confiança assim, em entrar com esse time. Então, eu acho que talvez esse jogo contra o Bragantino, apesar do Bragantino não estar lá essas coisas no momento, eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente ver, talvez, olha, agora já tem um tempo a mais de trabalho, mas a minha expectativa é principalmente ver que ideias novas que o Leonardo consiga implementar nesses 10 dias, para a gente entender um pouco mais de qual vai ser esse Flamengo do Leonardo Jardim. E você, Leandrão, como que tá a expectativa pro duelo? Então, expectativa boa também, e aí eu queria citar outros fatores aqui também, outros elementos, porque nesses primeiros jogos do Leonardinho a gente viu muito Pedro sendo mais participativo e do que era na época do Felipe Luiz, tendo mais volume de jogo. Eu quero entender se durante esse período de treinos ele conseguiu evoluir essa ideia da movimentação ofensiva do time. E aí um outro fator que eu acho que chama muita atenção é que até agora ele não conseguiu ainda encaixar o Arrascaeta nesse sistema de jogo dele. Então, nos jogos que ele fez, não que o Arrascaeta estivesse fazendo boa temporada, porque não estava com o Felipe Luiz também, obviamente, mas a sensação é que o Arrascaeta, nos jogos do Leonardinho, ele tem ficado um pouco mais perdido em campo. Parece que ele ainda não encontrou muito bem em qual espaço ele precisa jogar e como ele vai conseguir participar do jogo, porque de certa maneira, o time do Leonardo Jardim até então, e até pelo que foi no Cruzeiro ano passado, é um time muito mais vertical, com bem menos posse de bola do que o Flamengo tinha com o Felipe Luiz, e isso faz com que o Arrascaeta participe menos do jogo. Então, é entender como ele vai conseguir encaixar o Arrascaeta, que eu não sei se a gente vai conseguir ver nesse jogo, porque o Arrascaeta está na data FIFA, e como o Paquetá não foi convocado para a seleção brasileira, o Paquetá ficou treinando todo esse tempo, eu acredito que esse jogo ele comece com o Paquetá nessa função que seria do Arrascaeta, imagino eu. E talvez abra espaço ali para o Luiz Araújo no lado direito. Eu quero muito ver essas duas situações, como vão ser essas movimentações ofensivas no campo de ataque, envolvendo outros jogadores, além do Lino e do Pedro, que já cresceram de desempenho com o Leonardo Jardim, e como ele vai encaixar essa função, ou como ele vai encaixar o Arrascaeta nesse time, ou se a gente vai ver o Arrascaeta perdendo um pouquinho de espaço e talvez ali o Paquetá assumindo essa função com um pouco mais de dinamismo no meio de campo.